Viajantes, vamos chegando aqui no nosso sofá da nave. Eu tenho um assunto para hoje que eu diria que ele já foi polêmico em alguns momentos, mas eu sinto que ele é muito necessário que a gente converse sobre, principalmente numa era que a gente está, então estamos nessa transição para a era de aquário, era de ouro. Estamos passando por um momento de muita transformação na nossa humanidade em vários níveis e acho que se a gente não olhar para isso, sinto que é algo que a gente vai perdendo como um convite proposto para essa nossa transformação. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e aí ela virou para mim e falou assim: Aline, você acredita nisso, né? O que você pensa disso? Quando as pessoas falam assim, você é especial, todos somos especiais, o que você pensa sobre essa palavra especial? Ela falou assim, nossa, isso me causa desconforto, eu não sei, fica parecendo um discurso, sei lá, um discurso meio motivacional demais. E desde então, eu venho refletindo muito sobre isso e, né, no meu material de estudo, em tudo que eu tenho escutado, eu acho que existe só talvez um lugar de uma compreensão errada sobre o que seja esse ser especial e que ao mesmo tempo eu acho que se a gente não olhar para isso, a gente perde muito quando a gente ignora esse fato. E o que eu vejo que a gente tem aqui, né? Quando eu tô nesse lugar talvez mais errado, essa compreensão equivocada sobre o ser especial, que é quando eu me coloco, sou especial, logo sou melhor que todas as outras pessoas. Como se eu fosse um destaque e Deus só deu a mim a capacidade de ser especial. Nesse sentido, eu acho que é uma interpretação equivocada sobre ser especial. Porém, eu acho que falta a gente olhar para um outro lado e ver esse ser especial de um lugar assim, todos somos especiais, todos. Enquanto seres humanos, todos somos especiais. Mas somos especiais por quê? Porque cada um de nós tem um talento singular que não é igual ao seu amiguinho do lado e que se você não colocar ele para o mundo vai sentir diferença. Que é o mesmo raciocínio que eu já trouxe aqui, que somos gotas do oceano, mas que se o oceano tiver menos uma gota, ele é menor. Mesmo que ele continue com a sua imensidão, um oceano com uma gota a menos, ele é menor. Então eu acho que é esse lugar que vale a pena a gente refletir sobre ele e tomar a consciência de que somos todos especiais dentro do planeta Terra, mas porque temos esse talento que é único. Eu estava uma vez escutando um podcast do Jacob Petrie, ele é um cara assim muito fantástico de se escutar. E ele falou, cara, ali quando ele falou aquela frase, eu fiz assim, nossa, é isso, né? Tipo, isso pra mim faz muito sentido. Uma formulinha que é assim, todos temos um talento singular. Esse talento singular, somado a uma necessidade única que existe no planeta Terra e manifestado de uma forma única, você tem então a fórmula do que é você nessa composição de ser especial e ter algo que é um talento, um dom natural seu a ser colocado no mundo. Eu acho que, para mim, isso resume exatamente o que é esse lugar de sermos especiais e cada um ter a sua sementinha que se manifesta de forma única para ser colocada no mundo. E aqui é onde eu sempre faço esse boom da internet, das redes sociais, que a gente tem informação na palma da nossa mão, no segundo que a gente deseja. Quantas pessoas não tem por aí falando de autoconhecimento, de espiritualidade, astrologia, xamanismo, constelação familiar, sagrado feminino, nutrição, educação física, o que quer que seja, o tema que for, a gente tem pelo menos aí milhões de pessoas falando exatamente sobre esse tema. Qual que é o ponto? Nenhuma delas vai falar da mesma forma. Inclusive, eu acho que é esse lugar onde a gente precisa abrir a nossa cabeça para perceber que não se existem concorrentes.
Não temos concorrentes. A ideia da concorrência, ela é uma ideia antiga, ela é uma ideia que veio de uma construção pela qual a gente passou, mas que hoje, atualmente, no momento em que estamos, na transição entre eras em que estamos, não existe mais essa percepção de concorrência. Por quê? Porque cada um tem a sua manifestação única para trazer aquilo que veio trazer e compartilhar com as pessoas. Quem chega aqui no meu canal vai me ver falando de astrologia, de xamanismo, autoconhecimento, espiritualidade, equilíbrio entre corpo, mente e alma, yoga, budismo, nutrição, atividade física, infinitas filosofias, que são as filosofias que eu estudo, mas o jeito que eu me comunico, a maneira como eu manifesto, como eu falo com vocês aqui, não é igual nenhuma outra pessoa. E tem milhões de pessoas falando de astrologia, falando de xamanismo, falando de autoconhecimento. E o que difere cada um de nós? Não é aquele que é melhor ou aquele que é pior, mas eu me comunico a partir da minha própria experiência. Aquilo que eu passei, aquilo que eu já vivenciei, os caminhos que eu trilhei, são as formas que eu tenho aqui para passar o meu conhecimento, para compartilhar com vocês o caminho que eu venho trilhando, que é diferente de outra pessoa que pode exatamente estudar as mesmas filosofias que eu, porém essa pessoa tem uma bagagem, tem uma história, tem uma experiência que é completamente diferente que a minha. E é exatamente por isso que eu sou especial. Só que essa pessoa também é. Então, nesse sentido mais amplo, quando a gente tem essa expansão para analisar o que significa ser especial, todos somos especiais nesse contexto. E o que é para mim o grande blim 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 na cabecinha de tudo isso é que a gente vai precisar ser corajoso. Ser corajoso para quê? Para eu investigar aonde que está esse meu talento. Tem uma pessoa que eu tenho feito acompanhamento terapêutico com ela e ela está exatamente num processo assim, né? Uma pessoa que trabalha há muitos anos num setor, porque é a sua primeira formação, é da onde ela vem a graduação, e chega um momento que essa pessoa não sente mais satisfação dentro do trabalho, ela não se sente mais feliz ali, ela olha para tudo aquilo e aquilo parece meio vazio, e aí ela me diz assim: Aline, estou perdida, me sinto perdida. E será que eu faço alguma coisa de bom do que diferente disso que eu faço aqui há 10 anos? E o que eu sempre venho, não é só para ela, né? Que ela é um caso que a gente vem conversando muito sobre isso. Inclusive uma pessoa que olha para mim e fala assim: cara, como é que você teve coragem de fazer o que você fez? Como é que você consegue bancar, não saber quanto que você vai ganhar todo final de mês? E aí é onde eu acho que está exatamente esse lugar da gente se apropriar de sermos especiais num talento que cada um temos a desenvolver no planeta Terra, para que a gente possa bancar o preço e bancar essas escolhas. Então é onde eu falo que tem o nosso processo altamente da zona de conforto e do piloto automático, que é o que? Provavelmente muitos de nós vêm de uma primeira graduação, que é ou a que os pais queriam, ou aquela que você acha que era mais perto de ser algo que você poderia gostar de fazer, ou então a que dava mais dinheiro. E você se gradua naquilo, meio que numa bola de neve que você não se questiona. Você vai para sua vida profissional e quando você vai ver, passou-se ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, e você está dentro de um lugar que você fala assim: ah, ok, eu gostava de fazer isso, eu gostava de fazer aquilo, mas assim, nunca pareceu que me satisfez completamente, mas eu fiquei. E eu fiquei por quê? Porque tinha esse lugar da zona de conforto, tinha esse lugar do piloto automático, tem esse lugar todo embutido, né? Da conta que eu tenho que pagar, do boleto que eu tenho que pagar, da segurança da casa própria, do carro, enfim, da aposentadoria, e que é tudo aquilo que me afasta muitas vezes de manifestar o que é esse meu talento especial. Em contrapartida, se a gente desenvolve esse raciocínio questionador, esse lugar que questiona, que reflete, que pergunta, que quer se aprofundar, que quer saber, com certeza a gente vai encontrar algo a mais. Que é o que eu falo para essa pessoa em específico que eu acompanho e outras que sempre aparecem para mim. E claro, né, como eu vim falando aqui, que não existe a concorrência, é porque
Porque eu tenho um caminho que eu já trilhei e que as pessoas que ressoam exatamente nessa mesma busca, é aí onde a gente vai se atrair. Diferente de uma pessoa, muitas vezes, que tem uma bagagem de vida que tem a ver muito, sei lá, com abusos do feminino, uma outra pessoa que tem alguma bagagem de vida ligada a vício, né? Sei lá, seja um vício de droga ou qualquer outro tipo de vício, enfim. As pessoas, elas se atraem por ressonância. E então, as pessoas que têm dores parecidas com as minhas, das quais eu já venho caminhando, essas pessoas que a gente vai cruzar o caminho. E que são essas pessoas que em algum nível elas estão se questionando ou elas estão perdidas. E eu falo, gente, eu brinco, mas é verdade. É um ótimo lugar estar perdido, porque é estando perdido que eu começo a querer me encontrar, querer me buscar, saber, peraí, mas tô perdido aqui, para onde que eu vou agora? E é o momento que a gente vai começar a buscar ferramenta, buscar conhecimento para a gente tentar encontrar o que é esse lugar. Porque aqui, se eu tô perdida, se eu tô sentindo um vazio, se não tá me completando, deve ter algum outro lugar. Então, como é que eu vou caminhando e tentando encontrar o que é esse lugar? E é exatamente com essa postura, porque é uma questão de postura, deu o quê? Me investigar. E eu falo assim, ó, peraí, não existe, gente, e aí uma coisa que eu falo pra todo mundo, se você algum dia na sua vida diz assim, eu não sei fazer nada de bom, eu tô perdida, eu não sei fazer nada de bom, eu acho que tudo que eu faço é medíocre, tudo que eu faço é mediano, eu quero dizer assim, ó, com muita amorosidade aqui, uma chinelada cósmica bem amorosa, tá? Esse é um lugar altamente vitimista. Esse é um lugar altamente infantil. Não existe nenhum ser humano que não tenha o seu dom e o seu talento natural. Não existe nenhum ser humano que não tenha o seu dom e o seu talento singular. Mas o que é preciso? A coragem para se investigar. E não é fácil, porque a gente vai ter que tirar camadas e camadas que a gente construiu, às vezes, por muitos anos, com base em conceitos, em crenças, em sociedade, em cultura, que não tem nada a ver com aquilo que a gente é. Eu não preciso ir muito longe, eu sempre trago também esse exemplo aqui. Se eu for olhar lá a geração da minha avó, uma avó que está com 86 anos, ela é a geração da casa própria, do carro, da aposentadoria garantida e da indústria que ela entrou e trabalhou por 50 anos. O quanto de esforço, o quanto de dedicação vocês não acham que tem que existir da minha parte para que eu olhe essa família que eu sou inserida e eu falo assim, cara, mas isso não faz sentido para mim. Eu já contei, acho que aqui outras vezes, quando eu me formei em educação física, gente, o meu único registro em carteira não completou um ano. Porque quando deu 11 meses, eu já estava vindo de uns questionamentos, eu simplesmente um dia acordei da cama e falei, vou pedir demissão, não tem como. E o mundo surtou, né? O mundo que estava ao meu redor surtou, porque, meu Deus, você não fez nenhum ano de carteira ainda, você vai sujar, tinha isso, né? Você vai sujar a sua carteira, espera completar um ano que você vai receber, sei lá, eu o que de dinheiro, que nem eu entendo. E eu falei assim, não, porque na minha cabeça não entrava, não é possível que eu vou continuar aqui num lugar que não ressoa mais com o meu coração, que não faz sentido, que os meus questionamentos, eles já extrapolaram aquelas paredes de onde eu trabalhava. Eu simplesmente vesti minha coragem, fui lá pedir minha demissão e fui trilhar meu caminho, e fui galgar o meu espaço. Com muitos desafios, sim, com muitas coisas a serem vencidas, com muitos desafios, com certeza. Hoje continuo sendo a pessoa autônoma que não sei quanto eu vou ganhar a cada mês. Sim, continuo sendo essa pessoa, mas uma pessoa muito mais satisfeita, muito mais preenchida, muito mais alinhada com o seu servir do que aquela Aline lá de 12, 15 anos atrás, que estava num trabalho CLT, supostamente a ilusão da garantia, mas que sentia um vazio no coração. Então, o que eu quis trazer com essa mensagem para hoje, né? Porque eu acredito que todos nós, muitas vezes, nos questionamos. Nossa, eu tô perdido, não ressoa mais comigo esse trabalho, mas eu não sei o que fazer, porque, meu Deus, eu tenho as contas para pagar, o que vai ser de mim se eu sair daqui? Eu não sou bom em nada, eu trabalho 15 anos nessa área, eu vou começar do zero. O que eu tenho para te dizer é, se isso que você faz hoje não representa o seu talento singular, se isso que você faz hoje não manifesta o seu dom natural, o seu talento natural, então sim,
vista a roupa da coragem, vista a roupa da ousadia e vai procurar, vai investigar. É fácil? Não, ninguém disse que seria, mas é altamente possível. Porque dentro desse conceito, quando a gente se apropria dessa visão, que cada um de nós tem uma parte única, tem uma parte especial, tem uma parte singular no que é essa composição da vida, partindo do princípio de que estamos todos interconectados e que todos nos afetamos com os nossos atos, será que realmente existe alguém que seja inútil? Quando a gente olha, sei lá, temos quantos tipos de chás, de ervas, temos milhões de ervas. Será que realmente existe alguma desprezível? Alguma que eu posso olhar e falar assim, para que existe a camomila? Ah, mas já tem o boldo, deleta a camomila. Nossa, mas por que existe o boldo? Já tem o alecrim, deleta o alecrim. Isso não faz sentido, concorda? A camomila tem propriedades que o boldo não tem, que o alecrim não tem, e que por mais que existam milhões de ervas, nenhuma substitui a outra. Assim é com o ser humano. Por mais que existam milhões de astrólogas, ninguém substitui a Aline, que não substitui a Paula, que não substitui a Joana, que não substitui o Bruno, que não substitui o Pedro. Por mais que existam milhões de nutricionistas, não existe ninguém que substitua o Rogério, que substitua... Não existe, porque cada um vai ter o seu toque especial. E é exatamente nesse lugar que cada um de nós é especial, naquela sementinha única que existe no seu coração. Porque o jeito que eu tô falando aqui não vai tocar o planeta inteiro. Vai tocar certas pessoas que ressoam com a maneira como eu me expresso, que ressoam com as minhas feridas, que ressoam com a maneira como eu vejo a vida. E para as outras que não ressoam comigo, existe sim no mundo uma outra pessoa que fala de um jeito único, que fala de um jeito singular, que é com a qual essa outra pessoa vai se conectar. Então pensem como é triste e como é pobre esse raciocínio de que eu não sei nada, de que eu sou perdida e que eu sou medíocre em tudo. É pobre esse raciocínio, é vitimista, é infantil. E quando a gente verdadeiramente se coloca nessa postura adulta de autorresponsáveis pela nossa existência, de assumir as rédeas da nossa vida, que eu vou lá segurar, ó, é a cartinha dos carros, do carro, né, do tarô, eu vou segurar aqui, ó, as rédeas na minha mão para conduzir os meus cavalos. É nesse lugar que eu vou me apropriar do meu talento, porque eu tomo consciência de que se eu não manifestar ele no mundo, em primeiro lugar eu perco, porque sou eu que perco a capacidade de manifestar a minha essência. Mas aí eu ganho a consciência de que o outro também perde, que o mundo também perde. E quando a gente ganha esse entendimento a nível celular, a nível da nossa alma, do nosso espírito, como é que eu vou sustentar um lugar que não me faz mais sentido? Como é que eu vou sustentar um trabalho só pelo dinheiro garantido na minha conta todo mês e ainda assim garantido até a página 2, porque a qualquer momento eu posso ser demitido ou pode acontecer, né, uma catástrofe surreal na minha vida e eu não ter mais aquele salário? Então até que ponto essas garantias elas são realmente verdadeiras ou elas são uma máscara ilusória para a gente não fazer o que tem que ser feito? E aí, claro, desse lugar que eu me aproprio da minha essência, do meu dom e do meu talento, pensa a responsabilidade que eu assumo para mim se eu não fizer nada com isso. Que é o que eu, assim, passei muito tempo a entender. Nossa, meu Deus, eu pensava comigo, caramba, às vezes eu sentia que a minha cabeça, ela ia explodir. De tanto que eu lia, gente, na época da pandemia, acho que foi meu recorde, assim, eu devia estar fazendo uns 10 cursos simultaneamente, cada um de um tema diferente, assim, era desde estudo de neurociência do inconsciente, magia, alquimia, astrologia, xamanismo, e assim, eram umas 10 coisas diferentes. Aí teve uma hora que eu parei e falei assim, peraí, do que vai adiantar eu estar consumindo tudo isso se eu não trocar, se eu não colocar isso a serviço do mundo? Do que adianta? Não faz sentido.
Ou seja, é exatamente nesse momento que você se apropria do seu talento, do seu dom. E claro que aqui eu acho que a gente esbarra numa dor, cara, que é uma dor aí coletivaça, tá? Tipo, muito coletiva, que é esse lugar assim, nossa, mas eu não quero ser arrogante. Eu não quero parecer que eu sou, né, egóica. E aí eu fico o quê? Na falsa humildade. Nossa, esse lugar, meu Deus, eu já esbarrei nele por muito tempo. E ralei muito para eu conseguir entender e encontrar o que não esse lugar da falsa humildade. Ah, eu não sei nada, eu sou uma coitadinha, não faço nada. E também não achar que eu sou a rainha do planeta Terra, mas encontrar um lugar de falar assim, ó, peraí, tem alguma coisa aqui que eu faço muito bem. Porque é meu, porque sei lá, eu nasci com isso, porque isso corre no meu sangue, porque eu escolhi vir com isso para trazer algo no mundo, para deixar um legado. Então calma, né? Não vou nem para um extremo oposto da arrogância, mas também não vou ficar na falsa humildade, porque esses dois lugares não acontece nada deles, a gente não cresce em nada com nenhum deles. Mas no momento que eu encontro o caminho do meio e vejam o que é o caminho do meio, é aqui. O caminho do meio é o coração. É a hora que eu só vou me apropriar daquilo que é meu por natureza. Gente, o pé do abacate, ele sabe que ele é um abacateiro, por isso que ele dá abacate. A cachoeira sabe que ela é uma cachoeira, por isso ela verte água. O fogo sabe que ele é o fogo, por isso ele esquenta. O vento sabe que ele é o vento, por isso ele sopra. A árvore sabe que ela é árvore, por isso ela dá sombra. E a Aline? Sabe que ela é o quê? E por isso ela faz o quê? Exatamente esse raciocínio, essa pergunta que a gente tem que se fazer. Então, para você que está nesse momento, já passou ou está sentindo essa fase na sua vida, o que eu tenho para te dizer é você, eu, qualquer um que estiver escutando que essa mensagem chegar, você tem sim um talento singular e você tem uma única forma singular de expressar o seu talento e que ela vai suprir uma necessidade do planeta Terra. O boldo não supre uma necessidade? A camomila não supre uma necessidade? Assim como o leão não supre uma necessidade? A Aline, qual que é a necessidade do planeta Terra em evolução que a Aline pode suprir? Que a Aline tem para oferecer em abundância porque corre na veia dela, porque é natural dela. Ah, eu não sei, Aline, te responder. Ótimo! Belíssimo lugar para você estar. Começa a pesquisar, vai vasculhar. É aqui, ó, camadas e camadas. Hoje eu tenho algumas coisas que eu consigo dizer que é o meu talento singular, mas eu só sei dizer porque eu investiguei demais, porque eu cavei muito fundo, porque eu tive que retirar várias coisas das quais eu não era e eu achava que eu era, para eu conseguir enxergar aquela que era a sementinha primordial. E eu acredito que tenha muito ainda para eu desenvolver quanto a isso, mas um vislumbre eu já tenho hoje. Porque eu me coloquei à disposição para fazer essa investigação. Então, viajante, saiba que essa viagem, por mais curta e passageira que ela seja, ela não é à toa. A gente não está aqui porque eu caí sem querer de lá de cima, ou porque eu vim passar um tempinho num parque de diversão. Essa não é a vida no planeta Terra. Aqui existe algo a ser manifestado e que cada um de nós, enquanto espírito encarnado no planeta Terra, temos essa sementinha aqui para ser plantada como legado, mas principalmente para ser manifesta a partir de quem eu sou. É um movimento que ele vai de dentro para fora, não é um movimento de fora para dentro, não é o mundo me dizendo que profissão que ganha dinheiro, não é o mundo me dizendo que ter uma carteira assinada vai me dar segurança na velhice, não. Então se coloque nesse processo investigatório para que você possa descobrir o que é isso que se manifesta dentro de você e que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí é onde você verdadeiramente vai sentir esse preenchimento, porque aí você vai estar manifestando a sua especialidade, o seu dom especial, o seu talento singular. É claro, Aline, por onde eu começo?
Começa se perguntando, né? Começa lembrando lá quando você era criança, o que você gostava de fazer. A criança sabe, a nossa criança sempre soube. Então, o que você gostava de fazer, do que você gostava de brincar. Começa a se investigar, sentir o que você faz com facilidade, o que você faz que você nem precisaria ganhar dinheiro, que você faz por gosto, porque é bom para você, porque te traz satisfação, e vai por aí. É um desenrolar de um novelo altamente pessoal, e que se você com as suas próprias mãos não desenrolar esse novelo, não vai ter ninguém para desenrolar para você. Muito bem? Então a viagem aqui, meus queridos, ela é um lugar a ser decifrado e mais do que isso, ela é um lugar a que a gente possa manifestar a nossa essência.